Graça e paz, irmãos. Quero compartilhar com vocês uma reflexão que se encontra no Evangelho de João, capítulo 5, que é sobre a cura do paralítico ali no tanque de Betesda. Versículo 5 em diante diz assim: Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Aqui nós temos uma diferença grande que nos ajuda a entender a diferença entre a religião e o Evangelho de Jesus. Muitas pessoas confundem, muitas pessoas nesses dias de coronavírus, de isolamento social, de quarentena, se puseram a questionar sobre a questão da religião em si. Às vezes você se encontra como mais um na multidão, alguém que não é notado, alguém que não é visto, alguém que está sendo esquecido. Às vezes já somos esquecidos sendo vistos, imagine, distante das pessoas. A saudade bate, essas dificuldades estão vindo à tona. E a questão da religião se concentra mais ainda com essa ideia, exatamente, que nós temos vivenciado dos templos, das sinagogas, das catedrais. Então nós olhamos o Evangelho de Jesus e nós temos algumas respostas, algumas considerações importantes a serem feitas e analisadas. Então, quando eu olho esse texto, que havia essa crença no tanque de Betesda, de que o anjo descia, agitava as águas e quem chegasse lá, primeiro que chegasse lá era curado. Na verdade, essas águas elas tinham alguma mistura com certos minerais que tinham um valor medicinal. Aqui o texto, no original, em alguns manuscritos mais antigos, não consta o versículo 4. Ou seja, aqui no versículo 4 do Evangelho de João, é uma ideia que se tinha, uma crença religiosa que se tinha, que era o anjo que descia lá. O texto ele não dá muitos mais detalhes, mas o que interessa é que no Evangelho de João, Jesus ele se depara com várias tradições religiosas. E diante dessas tradições, Jesus ele sempre se mostra como aquele que é superior a elas. Então a primeira diferença entre a religião e o Evangelho de Jesus, sabe qual é? É que a religião ela é estática. A religião é limitada, mas o Evangelho de Cristo é dinâmico. A religião te convida, vem aqui. O Evangelho te diz, vai, ide por todo mundo e prega o Evangelho a toda criatura. A religião está centrada em quatro paredes, é limitado, como era limitado a ideia de que a cura ocorria só ali no tanque. Mas Jesus se chega para esse homem e ele é curado sem descer ao tanque, sem mergulhar naquelas águas, mas ele é curado porque ele se depara com o próprio Cristo, porque o Cristo ele é dinâmico, o Evangelho é dinâmico, a religião ela é estática, a religião é centrada em geografias, a religião é centrada em quatro paredes, em catedrais, sinagogas, templos, mas o Evangelho não, ele é dinâmico, porque ele alcança em qualquer lugar, de qualquer forma, porque Cristo ele é aquele que é todo poderoso. A primeira diferença é essa. A segunda diferença é que o Evangelho ele está centralizado, ele dá valor às pessoas. As pessoas têm maior valor no Evangelho. Na religião, o que mais importa é a tradição. Esse homem foi curado no dia de sábado. E segundo a tradição dos religiosos da época, dos judeus, das autoridades judaicas, era que não se podia carregar uma maca. E olhe que essa maca, no dia de sábado, ela era leve. Então,
Não é que era leve no dia de sábado. A maca em si não era tão pesada, mas não podia nem se fazer isso no dia de sábado, porque a tradição é mais importante. Mas Jesus não deu atenção a essa tradição. Por quê? Porque no Evangelho as pessoas têm maior valor. Na tradição, na religião, o que importa é a tradição. No Evangelho, o que importa é as pessoas. Então, por vezes, o que nós vemos que para sustentar certas tradições se sacrificam o valor moral, o valor do indivíduo, o valor do ser humano. E quantas pessoas já saíram de ambientes religiosos porque se sentiram maltratadas, vilipendiadas, deixadas de lado e desvalorizadas por conta de valores de tradição religiosa. Mas o Evangelho não. No Evangelho você tem valor. O Evangelho valoriza a vida, valoriza as pessoas acima de tudo. E em terceiro lugar, a diferença entre a religião e o Evangelho de Cristo é que a religião está centrada no esforço humano, no mérito humano. Aquele homem, quando foi indagado, ele disse: olha, sempre que eu tenho vontade de ir lá, mas enquanto eu vou, outro vai na minha frente. Outro que tem melhores condições. Esse homem está há 38 anos aqui. É uma situação deprimente, uma situação deplorável, uma situação angustiante, de terror. Mas outras pessoas que tinham melhores condições iam na frente dele e esse homem se achava para trás. Na religião, quem tem maiores recursos sempre está na frente. Se você é abençoado por aquilo que você contribui, então a pessoa que tem maiores condições de contribuir, ela vai ser mais abençoada do que você. Mas o Evangelho não valoriza quem tem maiores recursos. O Evangelho valoriza aqueles que são mais necessitados, aqueles que são mais carentes, porque ninguém está longe do alcance da visão de Jesus. Este é o consolo do Evangelho. Você tem um valor. No Evangelho não é o esforço que importa. No Evangelho, a graça de Cristo tem proeminência. É a graça, é o valor, o alcance incondicional do amor de Deus. Porque Ele te ama de maneira incondicional. Este homem não pediu a Jesus que fosse até ele. Jesus se dirigiu até ele. É uma graça. Este homem não sabia nem quem era que estava falando com ele, não sabia que era Jesus. Mas este homem foi alcançado pela graça, porque o Evangelho é graça. O Evangelho não está fundamentado no esforço humano, mas está alicerçado na graça de Deus. E isso eu quero encerrar aqui e dizer para você que você tem valor para Deus, que você está no alcance da visão de Cristo, que a graça do Senhor alcance você, a sua vida e a sua família, porque a religião não muda ninguém, mas no Evangelho nós somos transformados, a nossa condição é mudada e nós somos novas criaturas. Aquele homem estava lá há 38 anos e não ocorreu mudança alguma, porque a religião não muda, mas quando ele se encontrou com Jesus, houve verdadeira mudança. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe nos ajudando a divulgar a palavra de Deus.